Barulho de sapato bem rebelde. Bom, a gente era um trio, eu, Raíssa e Rodrigo Modesto. Só que antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, o Rodrigo avisou que ele ia deixar a gente. E de trio, viramos um duo por vários motivos. A gente teve que se reestruturar no meio da pandemia. Tipo, o Rodrigo avisou a gente, faltava tipo um mês. Foi em fevereiro. Foi em fevereiro, a pandemia começou, a quarentena começou em março. Final de março. Então a gente, vamos ser um duo? Vamos, só que a gente nunca tinha ensaiado, a gente não tinha equipamento, a gente não sabia tocar bateria. Então foi assim, só dentro da cabeça, vamos ser um duo. E aí durante a pandemia se estendendo, a gente começou a conversar e tal, fazemos tudo online. E aí, numa das primeiras aberturas que teve, a gente decidiu ensaiar pra ver o que rolava. Eu comprei uns pedais pra testar na guitarra, o Gabriel já tava estudando bateria, e a gente fez o primeiro ensaio e rolou. Aí a gente percebeu que dava pra ser um duo, né? E foi isso. Acho que depois do primeiro ensaio, acho que a gente teve certeza, assim, de que, ok, somos um duo, dá pra rolar, dá pra fazer só nós dois. E a gente nunca contratou ninguém pra tocar, a gente só, tipo... Sim. Foi na pura amizade, assim. Alguém Música não... por amor. É. A pandemia, ela ajudou isso também, porque ensaiar duas pessoas é diferente de... Enfim, a gente não sabia como funcionava o vírus ainda. Sim. Então, manter o Gabriel ali, eu aqui, funcionava para ensaio, a gente não aglomerava tanto. A gente ensaia na casa dele, então a gente não passava por estúdios e trocava microfones com outras pessoas. Sim. Era muito nosso, assim. E foi assim que foi se amadurecendo o projeto como duas pessoas. Tipo, acho que a parte mais fácil foi... Porque a gente tinha muita experiência de show, assim, tipo... A gente já fez muito show. Em 2018, a gente acho que foi uma das bandas que mais fechou em Belém. Não sei se foram shows bons, mas foram muitos shows. E sem cachê, sei lá, com só o dono da casa olhando, mas a gente fez muito show. Então, no ato de voltar a fazer show, não foi difícil. Talvez como baterista e como a Raíssa, que, enfim, mudou de função também, isso foi mais difícil. Aí, tipo, pegar a experiência de palco tocando outra coisa, acho que essa foi a parte mais difícil, assim. A gente fez as contas, foram 672 dias de um show, entre o primeiro que da volta, que foi agora dia 15 de janeiro. Então, quase 2 anos aí sem fazer show, né? Eu acho que um dos principais foi, tipo, entender como ia funcionar a dinâmica, porque uma das coisas que a gente mais fazia em show era descer do palco. Tipo, Sim. A gente não encarava como somos os artistas e o público tá ali. A gente adorava descer do palco, adorava trocar ideia, e aí a gente não podia, né? Tipo, a gente exige que a galera fique de máscara e tudo mais, mas não é a mesma coisa do que o distanciamento. Então, uma das coisas que a gente teve que se adaptar foi, não vamos poder descer do palco, vamos ter que dar uma distanciada, vamos ter que exigir. A gente não vê que quem tá cantando as músicas, que era uma coisa que a gente... Assim, tu tá em cima do palco, tu vê o cara gritando e tal, e de máscara tu vê o olho mexendo, tu não sabe se ele tá até reclamando, sabe? Ele pode tá reclamando do show e tu tá achando que ele tá curtindo. O Ramsey, ou Ramsey, chame como quiser, foi um projeto que a gente começou a fazer no meio da pandemia. As músicas já existiam, 2 músicas existiam antes da pandemia. Isso. E uma a gente fez online praticamente. E a gente começou a idealizar, ele não tinha nome e tal. A gente foi dando uma estudada, eu sempre fui fã de mitologia grega. Eu tenho um livro de mitologia grega, então eu sempre fucei muito sobre isso. E aí a gente foi relacionando conceitos que a gente já tinha dentro das músicas com conceitos fora que a gente já tinha de referência. E Ramsey surge depois que a gente estava lendo a teoria de Franz Mesmer, que ele criou o mesmerismo, que é uma teoria basicamente de que os animais têm uma força natural, né, digamos assim, em que o animal consegue atrair outras... Enfim, é uma força... Magnetismo animal. Magnetismo animal. E aí a gente conseguiu mesclar isso com as coisas que a gente já tinha
Cada animal dentro do nosso conceito consegue, digamos assim, passar esse magnetismo, que no caso a cobra é o olho, a língua, o chocalho, né? É bem magnético. O bode é o olhar também. E o cavalo a gente relacionou ao cavalo Pegasus, então ele é alado, né? É um cavalo diferentão e tal. E a gente foi teorizando isso em cima da teoria dele e veio surgindo. O Hansen é Mesmer de trás para frente e cada animal entra dentro dessa teoria dele. E foi isso, a gente foi criando completamente online em cima de referências que a gente já tinha. Uma outra ideia também, não é diretamente essa ideia, mas a gente usou muito pensando sobre isso, que é o satanismo, ou algumas vertentes, algumas reflexões dentro dessa ideia, que assim, eles se colocavam contra as religiões, porque em como eles pensavam, as religiões buscavam aproximar o ser humano do sagrado, né? Então eu vou falar em relação à católica, que é a mais comum, mas você vai na igreja, você come o corpo, bebe o sangue, de alguma forma de se aproximar do que seria sagrado. A gente tem a ideia o homem criou, o ser humano é a imagem de Deus, então é sempre buscando aproximar o ser humano do sagrado, enquanto que a ideia do satanismo é o contrário, seria trazer de volta o homem ao que de fato ele é, que é um animal, como qualquer outro no mundo, que conseguiu chegar onde chegou por algumas questões que algumas a gente sabe, outras a gente não sabe, mas é essa ideia da gente se ver como um animal que tem os seus erros, os seus problemas, as suas habilidades, capacidades, mas se aceitar como somos, que somos animais. Não vou mais tentar, sempre correndo no mesmo lugar. Não sou mais não sou mais esse, não é mais o mesmo jogo. O jogo foi a primeira que a gente fez e ficou assim, caraca, essa é um single, essa eu acho que a galera vai curtir. Foi a que a gente fez no meio da pandemia, então a gente tava com uma energia frustrada ali, querendo voltar pro palco, querendo fazer música, pular e tal. E aí dentro desse conceito do mesmerismo, né, a gente encontrou o bode relacionado ao satanismo e era essa coisa de volta ao lado animal, esse querer, vontades, desejos, e aí acabou casando a ideia que a gente tinha. E aí o bode a gente viu muito também dessa coisa do olhar, né? O olhar do bode é um negócio muito magnético, misterioso. E essa música, ela tinha uma aura também mais fechada, o clipe dela é mais fechado, mais escuro. E eu acho que a gente conseguiu se apossar disso em vários momentos do clipe, nas fotos, na música. E foi isso, acho que foi a terceira que a gente compôs, mas foi a primeira que a gente lançou. O significado da música foi isso, a gente fez no meio da pandemia, então a gente tava frustrado, a gente tava conversando, tipo, o WhatsApp, o grupo era inteiro da gente choramingando, porque não podia fazer show, porque não podia fazer nada, a gente não tinha recurso para fazer live, e era assim, a gente não conseguia ensaiar, porque tava tudo fechado, tava tudo parado. E essa música, ela é tudo isso que a gente conseguiu encontrar, ela é rápida, ela é energética. E a simbologia dela é isso mesmo, energia, fogo, vontade de fazer. Acho que essa coisa do não vou mais tentar, sempre correndo no mesmo lugar, era isso que dava, sabe? Tipo, eu não sei o que eu vou tentar, eu tô sempre aqui no mesmo lugar, entre quatro paredes, querendo fazer música, eu não posso. Tô sempre aqui fazendo o mesmo, mais do mesmo. E foi isso, ela veio do caos instaurado de uma pandemia dentro da gente. Não era dessa vez que tudo mudaria. Olha a patifaria que cê fez, se orgulhou por nada e perdeu tudo outra vez. O cavalo foi o primeiro animal que a gente encontrou simbologia. O cavalo, ele geralmente é representado como uma passagem. Tipo, o cavalo leva o homem até o cavalo de manhã leva o homem, mas à noite, quando tá escuro, só o cavalo enxerga. Então, tipo, às vezes o homem leva o cavalo, às vezes o cavalo leva o homem. Uhum. E por ser um cavalo alado, que era o Pegasus,
ele também é um animal que é terra, mas ele também é ar. Então a gente estava nesse ritual de passar de formação, de mudança de formação, meio de uma pandemia a gente passou por essa mudança. Então o cavalo ele veio como esse ritual de passagem e a gente encontrou simbologia nele dentro disso. Bela não é uma pessoa, muita gente já chegou a me perguntar se Bela é alguém. Bela não é alguém, ela é tipo uma persona, na verdade, em que eu conto uma história que tu pode relacionar ela tanto física, tipo, realmente tive um dia muito ruim e aí me identifiquei com a letra, ou então estou tendo uma vida muito ruim, então pode ser metafórica ou pode ser realmente meu dia não está dando certo. E ela é isso, a Bela é uma música sobre frustração por algum momento. Tu pode estar frustrado porque tu perdeu o ônibus, tu pode estar frustrado porque as coisas naquele momento não estão dando certo, mas ela te põe pra cima, sabe? A ideia do hoje o dia vai ser meu, que a gente colocou, é justamente isso, é tu te apossar daquele momento que tá dando ruim e fazer dar certo. Bela tem essa coisa, né? O cavalo é essa criatura forte, imponente, e Bela é a música mais lenta e mais pesada do disco também, assim. Eu sempre gosto de falar que todo disco, pra mim, ele tem que ter um extremo, assim. Alguma coisa que é a ideia padrão do disco e o limite do disco, que é tipo, o nosso disco vai até aqui, a gente é uma banda punk e vai até o reggae aqui, né? E aí, no caso, Bela acaba sendo esse extremo que não que ela foi criada com essa função, mas ela acaba tendo essa função, porque eu acho que é importante pra pessoa entender o limite do conceito do trabalho, da história, e principalmente do conceito musical do disco, né? Do EP, no caso. Agora é quem vai surtar de uma vez. Eu vou cair e me enrolar na lama que eu mesma cavei. Eu acho que a gente deixou um pouco pro público captar também. Mas a cobra, ela veio relacionada à lama, precisamente. A cobra rasteja, né? Então, acho que teve um pouco disso, da cobra imersa à lama. E aí dentro dessa simbologia da cobra, eu encontrei um pouco dessa questão do rastejar, mas também a cobra sobe em árvores, sabe? Então, ela tem esse coisa do estou no chão, mas também posso levantar. Eu acho que veio um pouco disso, sabe? A gente nunca vê uma simbolização muito boa da cobra, é sempre a que enganou a Eva e tal. Ela nunca tem uma simbologia legal. Tá no Harry Potter, né? Não é legal, então sim. É sempre uma coisa meio esquisita, meio maldosa, e ela veio bem pra fechar esse conceito da quimera também. Dos clipes, teve uma pessoa assumindo cada frente. Os clipes foram feitos pelo Alisson Barros. E aí a gente passou a ideia pra ele do que era que a gente queria, que era isso, tipo, tinha essas simbologias, mas elas não são tão claras porque a gente também quer que o público capite isso e tire a sua própria teoria, né? Não adianta a gente mastigar e dar, e aí o público vai tirar o que dali, sabe? E aí a gente passou a ideia pro Alisson e ele sacou super o que a gente queria fazer, que era... A gente não é tão formalzão, a gente não queria um clipe formal, mas também a gente não queria um clipe mal feito, sabe? Aí assim que a gente terminou de fazer, a gente já tava com a ideia de jogo, que foi o primeiro que a gente lançou, e só que faltava alguém pra produzir, e aí a gente, a Alisson entendeu o que a gente queria, vamos lá com ele de novo. Aí a gente trocou ideia, ele pegou a ideia de novo, e foi isso. E o último que a gente fez foi Lama. E, mais uma vez, foi isso. A gente passou a ideia, ele entendeu, abraçou o conceito e rolou, sabe? Aí na parte de áudio, quem produziu e gravou, fez todo o processo, foi o Ivan Jangô. Ele produziu, tá com a gente desde Viajei, ele produziu esse single com a gente. E a gente pensou nele porque até agora tem sido uma pessoa que junta, a gente gosta da produção dele, a gente gosta do resultado técnico dele. E a gente também, junto com ele, foi o Camilo Royale, que é um amigo nosso, toca em algumas bandas também, ele sempre acompanha a gente em alguns rolês. E ele meio que atua como coprodução, aí leva os equipamentos, grava algumas coisas com a gente também. Ele tem umas guitarras, a gente gravou com a guitarra deles, ele também gravou algumas guitarras também. No instrumental do EP, tem umas guitarras que ele gravou. E basicamente foi isso na parte musical. Quem fez as artes foi o Caio Alves. A gente nunca tinha trampado com ele, mas a gente já manjava o traço que ele tinha. E ele é do hardcore, né? Ele Sim. faz, então a gente sabia que ele ia ter essa agressividade do que a gente precisava para falar de alguns assuntos. E ele conseguiu materializar, acho que tudo que a gente queria repassar.
tem uma delicadeza na arte, de coisas que tu vai olhar a arte, vai se identificar, tipo, o de Bella, eu acho que ela tá, o cavalo tá com um binder meio rasgado, ele tá com arranhões, cicatrizes, então tu enxerga naquelas cicatrizes algumas cicatrizes que podem ser tuas. E quem fez as fotos foi o Vitor Peixe, também um fotógrafo que a gente trabalha desde Treme. Desde Tem Treme. uns 2019. Pois é, a gente trabalha com ele há bastante tempo, todas as fotos oficiais são dele. E ele é outro que a gente passa a ideia e ele saca de cara o que a gente quer fazer. Ele já fotografou alguns shows nossos também e a gente curte porque ele é muito visceral na fotografia dele, sabe? Ele consegue... Tu entende sentimentos através da foto. E era isso que a gente queria também. Acho que foi o nosso primeiro ensaio como duo, né? 2 pessoas, assim. E a gente queria já passar essa identidade nova, tipo, é a mesma banda, mas com coisas novas. E as músicas também tinham outras referências, essa coisa do... antes a gente era só amarelo, agora a gente é amarelo e preto, branco e amarelo. A gente tá passeando por isso, né? Mesclando isso, e ele entendeu o que a gente queria fazer e abraçou a ideia da mesma forma. Acho que todos os profissionais que tramparam com a gente estavam bem felizes de trampar com a gente, e isso foi muito maneiro. Tipo, a gente passava a ideia, a gente via a galera sorrindo, falando do projeto, então isso foi incrível de juntar essas ideias e ver tantos profissionais fazendo a coisa rolar e profissionais muito bons trabalhando por algo muito bom, que era super importante pra gente. A gente ficou 2 anos pensando nisso tudo e quando foi pra fazer virar realidade, a coisa veio do jeito que a gente queria e de uma maneira muito verdadeira de cada um que produziu juntos. Eu não sei dizer, porque pra mim não é uma coisa assim muito, tipo, é muito... Eu talvez encontrei o sentido de continuar acordando todo dia e fazendo as coisas na coach, assim, né? Não que a música não seja importante, mas eu faço parte de várias bandas, mas a coach é a única que eu consigo olhar e falar, é isso aqui. Não é uma coisa muito abstrata na minha vida, assim. Mas talvez a única coisa que eu quero ficar fazendo pelo resto da vida tenha a ver com a coach. Acho que a única coisa que eu espero de alguma pessoa é que a Raíssa seja sincera comigo quanto ao querer fazer a coach também. A banda acaba depois desse toque.